Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Glória a Deus. Bem-vindo a 2026. Começamos um novo ano, um novo ciclo. E, queridos, eu creio que vamos começar da melhor maneira possível, amém? Nós estamos entregando ao Senhor o primeiro domingo do ano, e o domingo é o primeiro dia da semana. E nós vamos falar um pouco sobre isso. Nessa igreja vai se tornar já tradicional que o nosso primeiro culto do ano se chame o culto da primícia. E você vai entender que isso não é um slogan, não é uma chamada de promocional, mas é porque nós queremos mesmo que no seu coração você entenda que todo novo ciclo você deve começar com o Senhor. O Senhor deve ser o dono do seu primeiro tudo, amém? Tudo aquilo que é em primeiro lugar, que é o mais importante, que é onde tem mais honra, que seja do Senhor, porque isso garante a você que todo o restante será santificado junto, amém? Glória a Deus. No culto de 5h30, eu tratei um pouco sobre a questão da primícia e eu me desenvolvi bastante sobre a diferença entre mandamento e princípio. A primícia ela vai aparecer, nós vamos citar aqui de alguma forma, mais rapidamente. A primícia ela vai aparecer na Bíblia algumas vezes como mandamentos perante a lei. A lei estabeleceu mandamentos de primícias com alguns comportamentos específicos, aonde você deve deixar claro na sua vida a diferença entre mandamento e princípio. Mandamento é temporal, é sobre uma dispensação, amém? E princípio é eterno, não depende da dispensação. Eu gosto de começar explicando alguns conceitos sobre isso, porque muito provavelmente você vai encontrar alguém desigrejado que vai estar questionando algum desses princípios na internet. Princípio do dízimo, princípio das primícias e alguns outros princípios que eles tratam como mandamento. Mas nós devemos entender a diferença entre uma coisa e outra. Os mandamentos realmente eles passam, eles são para uma dispensação. Então, por exemplo, na lei havia um mandamento de cobrar olho por olho, dente por dente. Mas quando Jesus vem, ele anula esse mandamento na dispensação da graça e ele diz agora que nós devemos amar os nossos inimigos. Então, são mandamentos de acordo com uma dispensação. Porém, princípios não. Princípios são eternos. Tanto princípios naturais quanto princípios espirituais. Você bem sabe que se você jogar uma coisa para o alto, ela vai voltar sobre você, porque tudo que sobe tem que cair. O princípio da lei da gravidade. Isso vai acontecer sempre. O homem pode experimentar, tirar a gravidade de algum ambiente, para que isso não aconteça por um tempo, mas o princípio está estabelecido. Da mesma maneira, o princípio da semeadura. Todo aquele que semeia, colhe. Esse é um princípio estabelecido, não depende de dispensação. Amém? Agora, dispensações, mandamentos, elas são de acordo com uma dispensação. Então, nós vamos ouvir Jesus dizendo, novo mandamento vos dou. Né? Então, Jesus traz para a nova aliança o mandamento de perdoar. Então, a mulher adúltera chega diante dele e a lei, o mandamento da lei era apedrejá-la, mas o novo mandamento de Jesus era para perdoá-la. Então nós vamos ter mandamentos que se estabelecem sobre dispensações. Existem mandamentos na lei que não cabem mais na nossa vida, assim como existem mandamentos na graça que não cabiam na lei. Então mandamentos são temporais e estão ligados a uma dispensação. Princípios, eles são eternos. Nós vamos ver a palavra primícia associada na lei a vários mandamentos. Nós citamos algum deles. Eu não vou me ater a isso nesse culto. Você tem a oportunidade
de assistir essa explicação no culto que passou, mas em Êxodo 23, 19, Deus vai estar tratando sobre esse mandamento de comportamento do povo, quando o povo estivesse sob a orientação dele, saindo do Egito. E aí ele trata sobre vários mandamentos. Ele trata sobre o mandamento do sábado, ele trata sobre o mandamento das festas que seriam celebradas, e ele trata sobre o mandamento, no Êxodo 23, 19, ele cita: as primícias dos frutos da sua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Ele está falando de um mandamento dos frutos da terra. Amém? Hoje você provavelmente na sua casa não tem plantação, não tem frutos da sua terra. Então esse mandamento ele vai se tornar simbólico para você, mas ele não combina com a sua dispensação. Amém? Até aqui? Nós vamos ver depois em Levítico 23, 9, Deus tratando sobre outro mandamento. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel: quando entrardes na terra que vos dou e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdócio. Esse moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceito no dia imediato ao sábado. Quem sabe qual é o dia imediato ao sábado? Domingo, o primeiro dia da semana. O sacerdote o moverá. No dia em que moverdes o molho, ofereceis o cordeiro sem defeito de 1 ano, em holocausto ao Senhor. Um mandamento: se levaria aquele molho de trigo e se levaria aquele cordeiro para apresentar ao Senhor, ao sacerdote no sábado, e o sacerdote apresentaria a Deus no domingo. E lá depois ele diz que desse trigo você poderia fazer pão, poderia fazer a manufatura do trigo, mas que não poderia comer antes de entregar ao Senhor. Ou seja, o que ele diz: o que você vai entregar ao Senhor não é a sobra ou depois da sua provisão, mas é antes da provisão, porque a primícia é antes do que você usa, é antes do que você utiliza. Então a primícia é sempre aquilo que vem primeiro. Se o trigo já tivesse feito pão e as pessoas tivessem comido o pão, o trigo que seria para o Senhor não seria o primeiro, porque ele já tinha sido pão e ele deixaria de ser semente. A Bíblia vai tratar bem claramente sobre Deus dar a semente e o pão. A semente é para semear e o pão é para o próprio consumo. Então a gente vai ver isso lá em 2 Coríntios 9, no versículo 10, quando ele diz que aquele que dá semente é o que semeia e pão para alimento. Ou seja, o pão é para consumo, a semente é para semear. Então ele está dizendo lá o mandamento em Levítico: não coma o pão antes de semear a semente. Por quê? Porque a semente, depois que você comeu o pão, já não é primícia. Mas ainda assim estamos falando de um mandamento. Ou você ainda traz um feixe de trigo aqui no sábado para eu apresentar no domingo? Não traz mais. Amém? A gente não mata cordeiro mais, porque o cordeiro principal, mais importante, já foi sacrificado. Então são mandamentos de uma dispensação que passou. Amém até aqui? Porém, são mandamentos baseados em um princípio que é eterno. Então vamos dar uma olhada. Quando começou esse princípio? Vai lá para o princípio, vai lá para Gênesis. Amém? Gênesis, capítulo 4, versículo 1, vai dizer: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Essa concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Diga comigo: Abel, pastor de ovelhas. Caim, lavrador. Amém? Um cuidava de animais, outro cuidava de agricultura. E isso está claro aqui, bem expresso. E aí diz assim, no versículo 3: aconteceu que no fim de os tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Diga comigo: fim dos tempos. E agora vem no versículo 4:
Abel, por sua vez, essa expressão por sua vez, ela traz contrariedade à ação anterior. Então, quando eu digo fulano chegou cedo, Beltrano, por sua vez, chegou tarde. Então, eu estou trazendo uma expressão de contrariedade. Alguém fez de uma forma e o outro fez de outra forma. Então, nós vamos entender aqui que Abel, que Caim trouxe do fim dos tempos. Abel, por sua vez, trouxe das primícias, ou seja, dos primeiros do seu rebanho e da gordura desta. Então nós poderíamos ter aí duas contrariedades. Uma, o elemento que foi apresentado. O elemento que foi apresentado por Caim é fruto do seu trabalho, que é da terra. Ele era lavrador. E o elemento apresentado por Abel é o animal, porque ele cuidava de animais, ele era um pastor de ovelhas, amém? Então ele tinha o animal e o outro tinha o fruto. Isso poderia ser uma contrariedade, mas não poderia ser uma contrariedade se no versículo anterior a Bíblia está deixando claro que um era lavrador e o outro cuidava de animais. Então, se ele está dizendo que Abel foi pastor de ovelha e Caim lavrador, poderia Caim levar uma ovelha? Poderia Abel levar um fruto? Não. Então não é essa a contrariedade. A contrariedade é um levou do fim dos tempos e outro levou do início dos tempos. Porque todos dois poderiam levar do fim dos tempos. Abel e Caim poderiam levar da sobra tanto dos animais quanto da sobra dos frutos. Certo? Todos dois poderiam levar o primeiro fruto ou o primeiro animal. O que gerava contrariedade desse versículo, por sua vez, é que um levou no final dos tempos e o outro levou no início do tempo. Um levou do final do que sobrou, provavelmente, e o outro levou do início antes de tirar qualquer coisa. Por isso a palavra primícia. Primícia significa o primeiro de. E esse primeiro de pode ter várias conotações. Pode ser o primeiro numericamente, pode ser o primeiro por lugar de honra, pode ser o primeiro por destaque. Então a palavra primícia, ela vai significar algumas coisas que é importante você entender. A primeira dela é o primeiro fruto, o primeiro retirado. A gente vai ver lá em Êxodo 23, 19, as primícias dos frutos da terra trará a casa do Senhor, ou seja, os primeiros frutos. Então, é primeiro porque numericamente é o primeiro fruto recolhido. Mas também a gente pode usar esse termo para falar sobre a primeira parte de uma produção, a primeira porção da massa da farinha, daí o termo de pessoas consagradas a Deus. Então, quando nós usamos o termo primícia de um todo, nós estamos falando de uma parte preservada para a consagração. Então a primícia de uma massa, a primícia de uma farinha, porque você convém comigo que se eu abrir um saco de farinha, não tem como saber qual farinha é primeiro e qual é a última. Não tenho, né? Eu não tenho como saber de uma massa qual é a primeira e qual é a última. O fruto eu tenho. Eu vou lá e o primeiro que eu recolho é o primeiro. O animal, o primeiro que nasce. Mas como eu vou definir numa massa ou numa farinha, quem é o primeiro? Não tem como. Farinha está tudo misturado. Qual é a parte que eu chamo de primícia? A parte que eu consagro. Essa vai ser a primícia. Então a gente vai usar, por exemplo, lá em 1 Coríntios 16, 15, vai dizer: e agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabeis que a casa de Estéfanes são as primícias da Acaia, e que se consagram ao serviço dos santos. Ou seja, da casa nós temos algumas pessoas que foram consagradas, por isso elas são chamadas de primícias de Acaia. Elas foram separadas de um todo, consagradas a Deus. Então elas são as primícias de Acaia. Nós vamos ver lá também em Apocalipse 14, 4, que vai dizer: são esses que se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro.
não são necessariamente os primeiros que nasceram, mas foram aqueles que foram separados e consagrados ao Senhor. Eles são as primícias de um todo. Amém até aqui? Amém. Glória a Deus. É importante você entender isso, para que você não seja usurpado desse princípio. Amém? Lá em Tiago 1,18, ele vai dizer assim: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Nós não fomos os primeiros a sermos criados, mas somos pessoas que superam aos outros na mesma classe e exercício. Ou seja, um aluno que se destaca numa sala de aula, ele se torna a primícia daquela sala, porque ele se destaca, ele vai para primeiro lugar. Não porque ele é o primeiro aluno a se matricular, não porque ele é o primeiro aluno que chegou, mas como ele se destaca numa classe, ele vira a primícia daquele grupo. Amém até aqui? Então nós temos os primeiros, porque vieram em ordem cronológica primeiramente, ordem numérica. Os primeiros porque são consagrados e os primeiros porque se destacam. Então em todas as três hipóteses, nós vamos ver um lugar de honra. Porque seja por ter vindo primeiro, seja por ter se colocado em primeiro lugar, seja por ter se consagrado, esse destaque da primícia, ela carrega um lugar de honra, conquistado pelo lugar que chega, conquistado pelo lugar que se coloca, conquistado pelo lugar que se destaca. Em qualquer uma das três condições, existe uma posição de honra. Amém até aqui? Glória a Deus, estou querendo ensinar hoje, hein? Me ajuda, amém. Então, nós temos esses mandamentos estabelecidos que são baseados no princípio. Então, os mandamentos passaram. Os levitas, eles eram sustentados pelas primícias que as outras tribos traziam. Mas os levitas passaram. Aquela situação passou, esse mandamento foi cancelado. Agora, o princípio, não. O princípio está estabelecido para sempre. Deus honra a primícia e Deus é honrado através da primícia. Amém? O primeiro, seja por ordem de chegada, seja por posição de destaque, seja por consagração, é algo que agrada ao Senhor. Amém até aqui? Glória a Deus. Então, passada essa parte explicativa, abra aí comigo em Provérbios 3:9. Provérbios 3:9 vai tratar sobre a primícia na nossa vida, numa área que a gente relaciona à finança. Mas é muito importante você entender que quando a gente fala de primícia, a gente não se retém somente em finança. Eu vou dar vários exemplos aqui para você entender que a primícia, ela é uma semente privilegiada para que Deus possa multiplicar. Amém? Então a multiplicação, a santificação, ela vem de um princípio de primícia. É importante que a gente entenda que seja por ordem numérica, seja por destaque, seja por consagração, aquele que é o primeiro tem uma consideração e um valor especial para Deus, porque é uma semente de honra. E semente de honra geram frutos de honra. Amém? Então é importante entender isso. Abre um parênteses. O que é uma semente de honra? Semente de honra não são necessariamente sementes materiais, são sementes espirituais. Então, nós não somos mais crianças para achar que se plantar tomate vai colher tomate espiritualmente. Não é assim que funciona. Como é uma semente de honra? Vamos supor que eu dê ao Tiago uma honra, eu dou o meu relógio para Tiago. Para colher relógio? Não, querido. Para colher honra. Eu semeio honra na vida dele através daquilo que tem valor para mim. Eu semeio algo que para mim é importante, dou e cedo a ele. Para colher o quê? Algo que seja espiritualmente retorno para a minha vida. Então, quando eu planto honra, por exemplo, na vida de um ministro, de um profeta, na vida de uma irmã de oração, o que eu estou fazendo? Eu estou plantando uma semente material,
considerando uma semente de honra, para colher o quê? Material? Não, para colher espiritual, a unção, aquilo que tem na vida dessa pessoa. A irmã que ora, ela pode ter para mim uma oração, ela pode ter uma palavra, ela pode ter o dom manifesto na minha vida. Então nós damos sementes de honra. Quando alguém traz uma oferta aqui na frente, ela não traz aqui 10, 100 reais, seja quanto for, para o dinheiro multiplicar. Não, ela está plantando uma semente de honra para colher da unção que aquele ministro, porque a honra, a unção que você honra, é a unção que você vai ter mais acesso. Por quê? Você está pagando por ela? Não, você está abrindo uma porta de um princípio espiritual. Amém? Você está semeando espiritualmente para colher espiritualmente. Ok até aqui? Então, quando nós entendemos isso, nós vamos lá para Provérbios 3, que vai dizer, versículo 9: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda. Então, hoje nós não vamos nos entreter com os seus bens, porque também merece uma ministração, mas vamos entender as primícias da tua renda. O que são as primícias da tua renda? É a primeira parte que você recebe, ou a parte de destaque, ou a parte consagrada. Então, qual é a primícia da minha renda? Eu recebo o meu valor, a minha renda, aquilo que me sustenta, amém? E aí eu vou avaliar, e cada caso vai ser um caso mesmo, porque renda hoje em dia vem de formas muito variadas, mas aquilo que eu conto para o meu sustento é a minha renda, ok? Quando eu recebo aquilo, eu vou separar a primeira parte. Por que eu não vou separar a segunda, a terceira ou qualquer uma das outras 10 partes? Porque eu vou separar a primeira, que é nela que eu deposito a minha confiança. Porque se eu separar a quinta ou a sexta, ela já vai ser no meio do tempo ou no final do tempo. E eu vou, como Abel, plantar o primeiro tempo. Eu vou plantar a primícia, eu vou separar a parte de honra, a parte que envolve fé, porque não envolve a mesma fé eu separar a 10ª parte do final de algo, porque eu já paguei todas as minhas contas, e essa 10ª parte é o que sobrou. Então o que Deus está dizendo, valoriza a primeira parte, porque nesta primeira parte, seja por ordem de chegada, seja por consagração, ou seja por destaque, esta primeira parte é aonde tem a honra, aonde você tem a fé, porque você está dizendo, antes de pagar qualquer conta, ainda que o boleto esteja dançando na geladeira, eu vou primeiro levar ao Senhor, porque se eu levar a primeira parte ao Senhor, toda a restante será santificada. Amém? Então ele está falando, traz à casa do tesouro as primícias da tua renda. E aí ele traz o quê? O que tem, o que segue todo o princípio? O que vem depois de todo o princípio? Promessa. Então eu tenho um princípio e uma promessa, porque Deus não está me testando, Deus não está me tentando, Deus não está me provando, Ele está me dando oportunidade e legalidade para me abençoar ainda mais. Então Ele está dizendo, é só inverter. Toda vez que você tiver um princípio e achar que ele é autoritário, inverte. Porque Deus vai dizer, você quer encher os seus lagares, você quer encher os seus celeiros, traz a primícia para mim. O que ele está dizendo? Eu quero fazer e eu preciso de legalidade. Eu quero entregar o meu único filho pela humanidade. O que eu preciso? Abraão, me entrega o filho de um homem para eu entregar o filho de Deus. Eu preciso de uma legalidade para abençoar a humanidade. Me dá o seu filho, seu único filho, que eu vou ter legalidade para dar o meu. Toda vez que Deus vai estar te solicitando algo, Ele não precisa do que você tem. Ele não precisa do que você é. Ele não precisa do que você pode. O que Ele precisa? De legalidade para te abençoar. E aí, através da legalidade para te abençoar, Ele te dá o princípio. Qual é o princípio para Ele te abençoar financeiramente? Me dá a primeira parte, que eu multiplico o resto. Amém? Me dá aí 5 pães e 2 peixinhos, só tem isso,
Me dá, entrega para mim. E agora você vai ver que eu multiplico o resto. Amém, queridos? Sabe qual foi a primeira multiplicação de pães? Não foi Jesus quem fez. A primeira multiplicação de pães aconteceu lá em 1 Reis. Alguém chegou para 100 soldados, homens de guerra, famintos, e levou 20 pães. Mas não eram 20 pães qualquer. Eram 20 pães de primícia. E a Bíblia diz que os 100 soldados se alimentaram e sobrou. Jesus veio depois e cresceu, expandiu o negócio. Mas a primeira estava lá com o profeta. 20 pães para alimentar 100 homens de guerra. Mas não era qualquer pão. Eram 20 pães de primícias. E 20 pães com honra, com destaque, consagrados, não são 20 pães qualquer. São pães que Deus multiplica. Amém? Então eu preciso entender que quando eu entrego a Deus a primeira parte, vou repetir várias vezes, seja por ordem cronológica, seja por destaque, seja por consagração, eu estou entregando ao Senhor a possibilidade, a legalidade para Ele multiplicar a minha semente. Amém? Então eu não tenho que pensar na primícia como algo que eu vou fazer para Deus. Sai desse lugar em nome de Jesus. Se Deus te pediu o barquinho, amigo, é porque Ele quer encher de rede de pesca. Amém? Deus não vai te pedir barquinho nenhum, porque nem precisa de barco, Ele anda nas águas. Amém? Ele vai te pedir o barquinho porque Ele quer te abençoar. E abençoa até quem está perto, porque o segundo barco também recebeu. Então fica muito tranquilo com esse negócio de entregar o teu Isaac. Deus não precisa do seu Isaac. Para com esse negócio. Fazer o culto do Isaac, tu vem aqui e tu chora, e tu entrega o teu... Nada disso, ele não está precisando do teu Isaac. Ele nem levou Isaac. Ele só quer conhecer o teu coração, saber em que lugar ele está na tua vida, qual o nível de confiança que você tem nele. Então se ainda tem o Isaac, mata hoje. Amém, querido? Se ele te pediu Isaac, mata hoje, entrega logo. Por quê? Porque ele quer te abençoar, ele quer multiplicar esse Isaac. Foi graças a Isaac que você está aqui. Porque ele entregou um filho, Abraão entregou um filho. E Deus multiplicou, através do filho dele, todos nós. Uma igreja, filhos espalhados pelo mundo inteiro, por conta de um que por acaso ou não se chamava primogênito. Era o primeiro. O primeiro filho foi entregue por mim e por você. E depois que ele santificou o primeiro filho, ele santificou a todos nós. Porque o primeiro tem essa capacidade de fazer com que o primeiro santificado santifique todo o restante. Amém? Glória a Deus até aqui. Então entendemos isso. Nós vamos entender sobre o nosso tempo, a nossa vida. Como é a primícia? Mateus 6,33 vai dizer: buscai, pois, em primeiro lugar seu suprimento, suas compras, pagar suas contas. Não, o reino de Deus. E as outras coisas vos serão acrescentadas. Não estou com tempo para trabalhar, não tenho tempo para estudar, não tenho tempo para cuidar de família, não dá tempo de resolver tudo. Busca primeiro o reino de Deus, entrega para Ele a primícia do seu tempo. O que Ele vai fazer? Vai multiplicar. As demais coisas vão ser acrescentadas. Agora inverte. Resolve tudo primeiro e vê o tempo que sobra para Deus. Vai sobrar nada. E não vai dar conta. Busca primeiro o reino de Deus. Coloca a primícia do seu tempo na mão dele. E as outras coisas, Ele vai santificar. Vão ser acrescentadas. Não vão ser conquistadas por você. Vão ser acrescentadas. Por quê? Porque é Ele que vai fazer, é Ele que vai render, é Ele que vai multiplicar. Então busca em primeiro lugar ao abençoador. E as bênçãos, elas vão te seguir. Qual a nossa tendência? Cuidar da bênção. Cuidar da família, cuidar da mulher, cuidar do filho, cuidar do carro, cuidar da casa. E dizer para Deus, não deu tempo. E tu acha que pegou Ele de surpresa? Ele vai dizer, eu sei, você me deixou por último. Se você tivesse me buscado primeiro, eu tinha resolvido o resto todo. Amém? Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Eu comentei aqui pela tarde.
Eu tenho dificuldade de acordar e orar. Na realidade, quando eu acordo, minha cabeça já está assim. O pessoal que recebe o WhatsApp de manhã sabe. Porque às vezes está assim, com um monte de coisa, que eu fui dormir sem solução e dá tudo solução 5 horas da manhã. 10 horas da noite eu não resolvo nada. Nem liga para mim, nem me procura, porque eu não resolvo nada. 5 horas da manhã eu estou bombando. Cortisol está lá em cima, estou resolvendo tudo. Mas o que eu preciso antes de qualquer coisa? De café. Eu preciso de café, gente, para ligar. E aí o ideal, que eu faça uma atividade física. Porque se eu for orar logo que eu acordar, Senhor, não sabes. Então eu preciso acordar, tomar um banho, tomar café, despertar. E aí eu vou dar o meu melhor para o Senhor. Não vai ser o primeiro, mas vai ser o consagrado e destacado. Amém, queridos? Então a gente não vai criar religiosidade, mas qual é o seu melhor tempo? Qual é o seu melhor horário? Qual é o horário consagrado ao Senhor? Não pode ser o que sobra. Amém? Talvez você vai ter um amigo que acorda 4 horas da manhã para orar. Se eu acordar 4 horas da manhã para orar, eu vou orar chateado. Que eu dependo de energia solar. Dependo, se não tiver sol, eu não sou gente. Então eu dependo de energia solar para dar o meu melhor para Deus. Eu não vou dar o melhor para Deus 4 horas da manhã. Tiago nem às 8. Nem às 9. 10h30, 11 horas, o melhor de Tiago vai estar aí. Mas 1 hora da manhã está bombando. Está falando com Deus lá com a fila vazia. Amém? É o melhor dele. Você entendeu que a gente tem que tomar cuidado para não virar religiosidade? Qual o seu melhor? Qual o seu consagrado? Qual é o seu destaque? É esse que você vai entregar ao Senhor. Não precisa ser a primeira hora do dia, não precisa ser... Não, mas entenda isso. Agora, nós temos uma semana que Deus criou com 7 dias. Chamou o 7º de sábado. Então, qual é o primeiro? Domingo. Então, que dia nós entregamos para Ele primeiro? Domingo, o primeiro dia da semana. Mas se você trabalha no domingo e segunda-feira fosse seu primeiro dia e tivesse culto, está tudo bem. Amém, queridos? É o seu melhor? É o seu possível? Ok. Mas como não tem culto na segunda, continua vindo no domingo. Amém? Glória a Deus. Mas pode ser que tenha. Então a gente não vai entrar em religiosidade. Eu preciso entender, seja por ordem cronológica, numérica, seja por destaque ou consagração. Eu sei o que é o primeiro para mim. Amém? Então, primícia vai conotar prioridade. Ele vai dizer lá em Lucas 12:31, buscai antes de tudo o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. A outra coisa da primícia, eu não posso ter 2 senhores. A primícia é o meu Senhor, é aquele com quem eu determino mais tempo, é aquele a quem coloco em posição de destaque. Então eu preciso entender quem Deus é na minha vida, se Ele é primícia ou se Ele é válvula de escape ou Ele é UPA. Porque tem gente que Deus é UPA, só vai se estiver passando mal. Não, Deus não pode ser na sua vida o pronto-socorro. Deus tem que ser na sua vida o primeiro lugar, a primeira busca. Então, quando eu tenho esse lugar, eu defino esse lugar, eu digo quem Deus é para mim. Então eu preciso entender que a primícia vai estar associado ao lugar de prioridade que eu dou na minha vida. E isso vai definir quem é o meu Senhor. Lucas 16:13 vai dizer, ninguém pode servir a 2 senhores. Porque ou há de se aborrecer de um e amar o outro, ou se devotará a um, gastará tempo com um, dedicará tempo com um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Ele não está falando aqui que a riqueza não pode servir. Ele está dizendo que você não pode servir a ela. Ah, então Deus não gosta da riqueza. Gosta tanto que quer que você mande nela. Amém? Agora, se ela manda em você, tem problema. Ela virou o seu senhor. Ah, mas isso é problema só para o rico? Não, não, não. Porque se o cara for rico mesmo, herdeiro de nascença, ele nem se preocupa com o dinheiro, que está lá. Às vezes é a gente que está faltando é que está preocupado. A gente não. Eles lá que estão faltando, que estão preocupados. Sai que não vai sair da minha boca nada, é isso? Está repreendido. Para quem está faltando, vai ficar pensando nele. Então, seja porque tem muito, seja porque tem pouco. Se ele é o seu Senhor, está com problema. A primícia não é Deus.
Amém? Agora, se Deus é minha primícia, eu sei que Ele vai me suprir, Ele vai me sustentar, eu vou fazer a minha parte, mas eu sei que onde eu colocar a minha mão vai prosperar. Amém? Porque eu vou buscar Ele e as outras coisas serão acrescentadas. Então, a primícia da minha vida é quem é o meu Senhor. E quem é o meu Senhor? Será que é meu carro? Será que meu Senhor é minha casa? Será que meu Senhor é a minha esposa? A minha família? O meu filho? Não, querido. Nada disso pode vir na frente do abençoador. Eu amo a minha mulher, mas eu amo ela porque ela ama Jesus antes de mim. Amém? Eu não tenho dúvida com quem ela ficaria se tivesse que escolher. E isso é maravilhoso. Talvez eu não valorizasse tanto uma mulher que largasse Jesus por minha causa. Agora, eu valorizo muito uma mulher que me largaria por causa dele. Porque a partir do momento que ela é capaz de santificar a vida dela, ela me santifica também. Amém? Então eu preciso saber quem é o meu Senhor. Quem é o meu Senhor? É o que está na posição de estar, que é a primícia. Então, quando eu acordo, quem é minha primícia? É o meu Deus ou são as notícias? Quando eu acordo, quem é a primícia? É o meu Deus ou são as questões que estão no WhatsApp? Eu tenho que saber. E eu sou tentado igual você. Fica tranquilo, a gente está tudo junto e misturado, tá bom? Mas a gente precisa saber. Porque se eu vou dar o primeiro lugar para a notícia, eu vou levar para Deus o final dos tempos, o que sobrou. Então eu vou levar primeiro o que é de Deus e depois eu vou saber o que está acontecendo no mundo. Amém? Primeiro eu vou saber o que Deus tem para me contar. Porque pode ser que antes de você receber o laudo, Ele diga para você: você é sarado em Cristo Jesus. Melhor você ficar com a primeira notícia dele. Amém? Então é importante eu entender que essa posição de destaque ou consagração que eu dou a algo é que vai me retribuir a colheita de honra. Então, para a gente começar a concluir, esse lugar de prioridade é a primícia da minha vida. Marcos 12:30 vai dizer: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de toda a tua força. Então Deus não está dividindo lugar de honra. Amém, queridos? Abre segundo parênteses da noite. Por que que Deus não gosta de julgo desigual? Porque divide honra, divide glória. Ah, eu sirvo ao Senhor Jesus, mas o meu sócio, ele serve a fulana de tal. Deu certo, de quem é a glória? Sua, do Deus que você serve ou do Deus que ele serve? Deus não vai dividir a glória dele, não. Não vai mesmo. Então você tem que decidir. Porque naquilo que você quer ser abençoado, Deus não vai dividir a glória dele. Amém? Seu filho teve uma situação. Você casou por opção com julgo desigual. Cada um vai orar para o seu Deus. Seu filho foi curado, de quem é a glória? E Deus não está querendo dividir a glória dele, não. Se você já está casado, fica tranquilo. Tem umas brechas legais para você, tá bom? Mas você que está solteiro, ciente, é melhor pensar agora. Porque Deus não gosta de dividir a sua glória. Porque ele tem problema de carência, de relação? Não. Porque a glória dele é para os filhos. E se ele glorificar os outros deuses, ele vai trazer engano para as pessoas. Então a glória dele é dele. Então eu preciso entender que eu tenho que amá-lo de todo o meu coração, de toda a minha força, com toda a minha energia, com todo o meu entendimento. Porque é esse amor que coloca ele em primícia na minha vida. Malaquias 3, que a gente já passou, vai dizer uma coisa interessante. No versículo 10 ele diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Mas na NVI ele fala: traga o dízimo para o depósito. E eu acho interessante essa versão, porque trazei todos os dízimos, ele está se referindo a toda a renda que você tem. Vamos supor que você tem aplicação, que você trabalha no lugar, que você recebe uma herança. Tudo isso é sua renda, você traz todos os dízimos, a 10ª parte de cada um. Mas quando ele fala na NVI sobre o dízimo, eu acho mais interessante, porque ele não diz um dízimo. Porque dízimo significa 10ª parte. Mas eu tenho 10 dedos, eu posso dar qualquer um. Mas ele não quer qualquer um, ele quer o primeiro. Então é o dízimo.
Não é um dízimo. Qualquer 10ª parte é um dízimo. Mas quando ele diz o dízimo, ele está dizendo a primeira das 10ª partes. Amém? Então é importante a gente entender que tem fé envolvido nisso. Que quando a gente dá esse lugar de consagração, de destaque, de honra ou de cronologia, nós estamos trazendo a esse lugar uma capacidade de santificação para todo o restante. Amém? E aonde está isso na Bíblia? Vai lá para mim em Romanos, capítulo 11, versículo 16. Romanos 11, 16 vai dizer assim: e se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos serão. Querido, se eu tenho uma planta e a raiz está doente, o fruto vai ser bom? Não. Agora, se o fruto estiver ruim, eu podo o ramo. Se a raiz está boa, vai vir um ramo bom. Agora, eu não consigo o contrário. Se a raiz está ruim, eu não tenho ramo bom. Então, eu tenho que saber quem está em primeiro lugar. A pessoa vai no médico com sintomas, né? Aí vai ter a parte aí que eu não entendo, de cuidar da emergência primeiro. Não entendo isso. Mas adianta ela cuidar dos sintomas só? Não, ela tem que descobrir qual é a causa. Qual a raiz do problema. Enquanto não tratar da raiz, o restante vai continuar sendo paliativo. Então, na nossa vida, o que nós devemos entender? Qual é a raiz? Qual é a raiz da nossa vida? Cristo Jesus. Aonde nós estamos firmados? Na rocha. Qual é o motivo de que a gente tenha sucesso na jornada? Jesus Cristo. Então, eu preciso entender qual é o primeiro lugar de atenção, qual é o primeiro ponto de atenção. Eu não posso ter Deus no final dos tempos. Eu estou vivendo a minha vida do jeito que eu quiser. Aí dá um negócio errado, Deus está no controle. Não, querido, para com essa bagunça. Deus não está no controle se você não deu a Ele o primeiro lugar. Amém? Então eu preciso entender que a partir do momento que eu dou o primeiro lugar, eu abençoo o restante. Como eu expliquei para você, não tem como saber qual a primeira parte de uma massa, mas eu tenho como destacar a primeira parte. Eu tenho como consagrar a primeira parte. E a Bíblia está dizendo que quando eu consagro essa primeira parte, quando eu dou essa parte, o lugar de destaque, eu estou santificando todo o restante. E isso é o princípio da primícia. Não é um mandamento, é um princípio. Eu sugiro a você ou ler ou assistir o culto das 17h30, onde eu trato da desobediência em relação à primícia, em Josué 6 e 7, onde o povo vai lutar em Jericó, que era uma cidade fortalecida, uma cidade difícil, um exército poderoso, e Deus diz a eles: eu entreguei a cidade a você. O que você deve observar, Jericó não é uma cidade qualquer, Jericó é a primeira cidade da terra prometida. Então Deus está dizendo: a primeira eu entrego a você, mas do que tiver lá, da primícia do que tiver lá, traz para a casa do tesouro, e não toca em nada amaldiçoado. O que o povo faz? Retém as coisas amaldiçoadas. Aí eles vão para a segunda batalha. O que acontece na segunda batalha? Um exército minguadinho, pequenininho, botam eles para correr, porque já não é a primeira que eles não santificaram. Eles não santificaram a primeira cidade, a primeira batalha. Eles não conseguiram santificar a segunda. Mas voltaram, fizeram a curva, deu tudo certo. Mas entende que na minha vida e na sua vida, para a gente viver o ano de descanso que Deus está prometendo a essa igreja, e descanso não é falta de problema, descanso não é falta de aflição, é a sua posição de confiança em Deus. Você entende que para você viver esse tempo de descanso em qualquer área da sua vida, Deus precisa estar em primeiro lugar? Porque você vai descansar como? Eu vou descansar na minha família, porque na minha família Deus está em primeiro lugar. Eu vou descansar no meu trabalho, porque no meu trabalho Deus está em primeiro lugar. Eu vou descansar nas minhas finanças, porque na minha finança Deus está em primeiro lugar. Eu vou descansar nos meus relacionamentos, porque no meu relacionamento Deus está em primeiro lugar. Então, se a gente vai viver um ano de descanso, um ano de confiança plena em Deus, um bom exercício é entender onde Deus está nessa história. Aonde Deus está nas minhas finanças?
Aonde Deus está na minha família? Aonde Deus está na minha casa? Aonde Deus está no meu tempo? Aonde Deus está no meu coração? Na minha atenção? Ele está em posição de destaque? Ele está em posição cronológica? Ele está em posição de consagração? Ou ele está no final dos tempos? Eu vou viver um ano de confiança, mas eu vou ter que saber quem é que está em primeiro lugar. Eu vou viver um ano de confiança, mas eu vou ter que saber quais são minhas primeiras sementes. Eu vou semear no Deus que eu confio. E eu não estou falando de oferta, embora também sirva. Mas eu estou falando daquilo que você tem de valor. Pode ser seu tempo, querido. Pode ser que alguém entre aqui e oferte 1 milhão, mas ele não deu um tempo para se consagrar ao Senhor. A oferta dele não é maior que a sua. A gente não está falando disso, porque pode ser 1 milhão para quem tem 100, não vai fazer diferença nenhuma, certo? Mas e o tempo? E a dedicação? E a honra à palavra? E a honra à oração? Mas isso pode ser um peso para mim? Eu tenho que fazer, senão Deus me castiga? Não! Deus só quer te abençoar e está te dando a letra. Ele está te dizendo, olha, eu quero legalidade para fazer na terra. Mas por que Deus precisa de legalidade? Porque Ele deu a terra aos homens. Ele não faz aquilo que Ele quer. Senão a gente não tinha tragédia, a gente não tinha nada, né? Ia ser tudo maravilhoso. Não, mas Ele deu ao homem, o homem entregou a Satanás e Jesus tirou você da vida, da mão de Satanás. Mas ele precisa de legalidade aqui. É com a tua boca que Ele vai falar nessa terra. É com as tuas mãos que Ele vai curar enfermos. Amém? Somos nós o corpo dele. A cabeça está lá, mas o corpo está aqui, somos nós. E o que Ele precisa? Legalidade. Legalidade para agir como Ele quer. E o que Ele vai fazer? Como é que Ele vai fazer essa legalidade? Ele vai multiplicar a tua semente. Qual semente? A de honra, a primícia, a que tem consagração, a que tem destaque, a que tem valor. E aquilo que você der que não tem valor? Não tem como multiplicar semente bichada. Deus só vai multiplicar o que tem valor. Amém, queridos? Eu falo brincando, desde que eu cheguei nessa igreja, que eu falo brincando, não me traga a geladeira que você não serve na tua casa, tu comprou uma nova e trouxe para cá. Traz não, querido. Traz primeiro que não vai ser recebido. E segundo que é semente bichada. Não, pastor, comprei uma geladeira nova porque a minha estava gastando muita energia. O senhor quer? Não. Arreda. Quero não. Nem para vender no bazar, porque a pessoa compra no bazar, estava precisando de ajuda, né? De alguém que atrapalhe com a energia dela, não. Amém, querido? Qual é a tua semente? A que você quer ver multiplicada. Você quer cadeira quebrada multiplicada na tua casa? Então não semeia, não. Quer roupa rasgada multiplicada na tua vida? Então não semeia, não. Amém, querido? Semeia a semente de honra. No seu tempo, na sua qualidade de vida, do abraço, do beijo, na atenção que você vai dar para alguém, semeia o seu melhor. Para quê? Para colher o seu melhor. Amém? Deus quer a sua semente para que Ele possa multiplicar. Glória a Deus! Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.